Pai, em nome de Jesus, nós oramos e consagramos tudo que é deixado no Teu altar. Oramos pela multiplicação desse recurso, para que não haja, ó Deus, necessidade alguma na sua casa. E abençoamos o dizimista, o ofertante, que com alegria tem abençoado essa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos orar pela vida do pastor David, que está fazendo aniversário hoje. Vem aqui. Mais um ano de vida. Se você ainda não deu um abraço nele, dá um abraço na saída. Abençoe a vida dele. Completando mais um ano de vida. Ficou sabendo que vai ser o papai do Lucas. Lá em casa não tem vaga. Você pode se colocar de pé. Vamos orar pela vida do pastor David. Pai, nosso coração é grato em ter, ó Deus, o pastor David como companheiro na caminhada. Queremos, ó Deus, nesse dia do seu aniversário, declarar, ó Deus, sobre a vida dele toda sorte de bênção. Continue, ó Deus, guardando o seu coração, guardando a sua vida. Oramos para que nunca falte sobre a sua cabeça o precioso óleo, que as suas vestes sejam sempre brancas, e que a cada dia, ó Deus, o Senhor seja honrado na vida, ó Deus, nos lábios, na caminhada do teu filho. Como igreja, ó Deus, com gratidão no coração, nós, ó Deus, abençoamos e oramos para que nesse novo ano, ó Deus, aonde ele completa mais um ano de vida, que ele viva, ó Deus, o cumprimento de todas as promessas que um dia o Senhor falou e liberou sobre a sua vida. Que seja um tempo, ó Deus, que ele seja levado para um novo nível de relacionamento, de avanço. Abençoamos a sua vida, abençoamos a sua casa, abençoamos, ó Deus, o seu ministério com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida? Toma aí o seu lugar e abre comigo lá em Filipenses capítulo 4. Quero lembrar você que esse final de semana vai ser o nosso Confra Jovem. Quem aqui já adquiriu o seu passaporte para estar aqui? Não? Vai ser um tempo precioso. Começa na sexta-feira, sábado, o encerramento no domingo. Lembrando que no domingo a entrada é franca. Domingo eu vou pregar, só não vou revelar para vocês quem vai estar aqui ministrando louvor. Você vai descobrir no sábado, né? Quem que vai estar aqui. Eu já fiz a mensagem. O tema do nosso Confra Jovem é resistência. E o tema da mensagem que eu vou pregar é resistência ao fogo. Eu fiquei pensando, como é que eu dou um tema? O que eu prego sobre resistência? Mas vai ser um tempo de revelação, de uma caminhada muito bonita. Filipenses capítulo 4. Todos encontraram? Amém? Leia comigo a partir do verso 10. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. A palavra do Senhor, ela é muito clara aqui, quando o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Também sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir comigo esse finalzinho aqui? Diga comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero pregar com o tema, o segredo do apóstolo Paulo. O contexto aqui, deixa eu colocar você dentro do contexto, para que você entenda o que nós estamos falando aqui, ou vamos falar. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala do momento que ele está passando, por uma tribulação, por uma dificuldade. A expressão que ele usa é pobreza. Paulo está vivendo um momento de escassez na vida dele. Olha que interessante. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, o maior de todos os apóstolos. Um homem que ele fala de si mesmo, dizendo que foi levado até o terceiro céus, viu e ouviu revelações inefáveis.
Olha como que ler apenas a leitura de um texto já nos alinha teologicamente. Tem uma teologia ensinada hoje que o crente ele não pode viver um tempo de escassez. Paulo está vivendo um tempo de escassez. E Paulo se alegra com a provisão que chega para ele por meio da igreja de Filipos. E aqui Paulo ele é muito claro. Ele fala do momento que ele está vivendo. Se você pegar algumas traduções, Paulo vai falar assim: eu aprendi o segredo. E o segredo do apóstolo Paulo é uma palavrinha: contentamento. Pode parecer simples, mas não é simples. Porque nós estamos sendo conduzidos num sistema deste mundo. E aí eu vou lá na teologia joanina, na teologia de João, porque João fala deste mundo como um mundo que é dominado pelo Deus desse século. E você já percebeu isso, nós estamos sendo conduzidos a um contexto onde o contentamento está sendo tirado do nosso coração. Você compra um celular hoje, que é o celular dos seus sonhos, daqui a 3 meses ele já fica quase que obsoleto. E você já é induzido a querer outro. Você sonha em comprar um carro, compra o carro, em menos de 1 ano, se você é levado pelas condições, podemos dizer assim, do mercado, você já quer trocá-lo. Paulo fala de um segredo, e o segredo do apóstolo Paulo é o contentamento. Paulo ele está dizendo, e aí nós temos um exemplo de alguém que viveu várias situações. Daqui a pouco eu quero mostrar algumas situações que ele viveu. E Paulo está dizendo assim, olha, seja na pobreza, seja na abundância, em qualquer situação eu aprendi. Repita comigo, o apóstolo Paulo aprendeu. Preste atenção nisso aqui. Quando você levanta a sua mão e entrega a sua vida para Jesus, você não aprende sobre contentamento. Você recebe uma nova vida, você nasce de novo, você é transformado em um novo homem, uma nova mulher. Agora, o aprender o contentamento é numa caminhada como a do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo assim, eu aprendi. Ele aprendeu como? No momento que ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco? Não. Ele aprendeu ao longo da sua caminhada. Então eu e você precisamos aprender esse segredo. Esse segredo, ele precisa ser aprendido. E a pergunta é, você já aprendeu esse segredo? A viver contente? A ter um coração contente? E o coração de Paulo era contente na pobreza ou na fartura. Em qualquer situação, de um extremo ao outro, ele aprendeu. Por que isso é aprendido, pastor? Não é algo que Deus me dá, eu vou sair daqui e vou orar para ter um coração como o do apóstolo Paulo. Você pode orar, e deve orar, mas a oração não vai fazer você ter um coração assim. A oração não vai fazer você aprender esse segredo. Você vai aprender ao longo da sua caminhada cristã. E hoje eu queria te dar esse norte para que você aprendesse, para que você saia daqui com esse entendimento, e na medida da sua caminhada, você comece, como o apóstolo Paulo, a aprender a estar contente. Se você viveu um momento como o do apóstolo Paulo de pobreza, não é porque faltou fé na sua vida, não é porque você não está em pecado, não. O crente pode passar por isso, o cristão pode passar por isso. Mas Paulo ele diz assim, no momento que ele escreve, ele estava vivendo em um momento de pobreza, mas ele diz assim, eu estou contente. E quando esses irmãos mandam a oferta para ele agradece porque ele é tirado daquele momento difícil. Quem já viveu um momento difícil aqui, veio uma provisão, tirou você daquele momento difícil? Isso não é bom, irmãos? Isso não é algo que o coração da gente fica assim, enche de fé, a gente fala até em línguas, né? Paulo está aqui, vibrando, porque ele estava vivendo um tempo de pobreza, mas chegou a provisão na vida dele. Mas ele escreve para ensinar esses irmãos, ele diz assim, eu aprendi. E quando ele fala que ele aprendeu, eu quero caminhar com você em alguns pontos. Primeiro deles, eu queria que você entendesse algo. Primeiro, não permita que as suas posses te definam. Olha o verso 12. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em toda circunstância já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez.
Não seja definido pelaquilo que você tem, pelaquilo que você possui. Trabalhe o seu coração, porque a Bíblia, ao longo de toda a Bíblia fala muito sobre dinheiro. A Bíblia não tem problema nenhum em você ser próspero, em você ter muito dinheiro. Mas quando Jesus fala da parábola, lá em Lucas capítulo 12, ele fala da parábola do rico tolo, que derrubou os seus celeiros para construir outros maiores, que estava vivendo apenas pelo momento, não fez preparativos para a sua eternidade, não pensou na eternidade, pensou apenas nesse mundo. E como que a Bíblia o define? De tolo. De tolo. Jesus certa vez estava ensinando, e no meio do ensino, alguém o interrompe. Um homem o interrompe. E esse homem chega para Jesus e diz assim: Jesus, fale para o meu irmão para dividir a herança comigo. Provavelmente esse irmão fazia parte dos discípulos de Jesus. Eu não sei qual oportunidade, como você usaria essa oportunidade. Jesus está ensinando, ele pode interromper Jesus, e a fala dele é: pede o meu irmão para dividir a herança comigo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, a sua preocupação é se você é rico para com Deus. Jesus diz: olha, tome cuidado, porque talvez você está preocupado com herança, com dinheiro, mas você não é rico para com Deus. Ser rico para com Deus não tem a ver com o que você tem na conta bancária, o que você tem no seu nome. A Bíblia nos dá orientação de como nós devemos tomar cuidado com as riquezas desse mundo. Salomão vai dizer: tome cuidado, para você não procurar um caminho fácil, um caminho de enriquecer rápido. Se Salomão estivesse escrevendo nos dias de hoje, sabe o que ele escreveria ali em Provérbios? Tome cuidado com a raça para cima. Essa promessa que você vai ficar rico rápido, essa promessa que você vai ganhar dinheiro rápido. Ele vai dizer: se você trilhar um caminho de enriquecimento rápido, você vai se perder nessa trajetória. Mas ele fala de enriquecer, de se tornar rico. Como? Ele diz: vai juntando pouco a pouco, até que você alcance a prosperidade que você tanto quer. Paulo, mesmo Paulo, falando em 1 Timóteo capítulo 6, ele fala de que você tomar cuidado para que você não trilhe um caminho de muito lucro e perca a piedade, a vida correta em Deus. Primeira coisa, para você ter uma vida contente, você não pode ser definido pelo aquilo que você tem. As mulheres são exemplo disso. Os homens que são casados sabem o que é isso. Homens, já teve algum momento que você veio para a igreja ou foi para uma festa, que a sua esposa falou que não tinha roupa? Ela não tem roupa? Ah, tem. Tem. E como tem? E como tem? Cuidado para você não ser definido pela sua posse. Porque talvez o nosso coração, meus irmãos, pode ser conduzido por um caminho que não é a vontade de Deus. Primeira coisa que eu queria que você entendesse é isso. O segredo aqui, Paulo entendeu: não permita que suas posses o definem. Ah, eu não vou em determinado lugar porque eu não tenho roupa para ir. Você não é definido pelo aquilo que você tem, você é definido pelo aquilo que você é. Você é filho de Deus. Jesus disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas ele sabia quem ele era filho. Filho. Tome cuidado, porque você não é definido pelo aquilo que você tem, ou pelo aquilo que você não tem. O segredo de Paulo estar contente é porque Paulo entendia: se eu tenho, isso não muda quem eu sou. Se eu não tenho, não muda quem eu sou. Se eu estiver na abundância, eu sei quem eu sou na abundância. Mas se eu estiver no tempo de escassez, eu continuo sendo o mesmo Paulo que foi alcançado no caminho de Damasco, o mesmo Paulo que lá em Gálatas ele diz que Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe. Então entenda, você não é definido pelo aquilo que você tem.
O segredo para você estar contente é: não deixe que você seja definido pelo aquilo que você tem. Qual é o segredo do apóstolo Paulo? Não permita que as circunstâncias te definem. Paulo fala aqui no verso 12, a circunstância do momento da fartura e o momento de fome. Talvez para a gente entender Paulo fique um pouco difícil, mas se você tiver a oportunidade de conversar com alguns missionários, mas missionário mesmo, missionário raiz, missionários que vivem essa realidade como de Paulo, vai ter momento que vai ter em abundância, mas vai ter momento que não tem nada. Será que você consegue manter o seu coração alegre em Deus, viver nessa realidade? As circunstâncias à sua volta podem mudar, mas seu coração continua o mesmo. É fácil falar, irmãos, mas na prática, eu e você temos sido assim? Porque adorar a Deus no tempo de fartura, adorar a Deus com saúde, adorar a Deus quando tudo está dando certo, é muito fácil. Mas permanecer com o mesmo coração, quando as coisas não estão dando certo, quando as circunstâncias à sua volta mudam. Paulo tinha clareza: pode mudar as circunstâncias à minha volta, mas isso não define quem eu sou. Isso não muda quem eu sou. Quando você pega esse texto e avalia em todos os escritos do apóstolo Paulo, Paulo tinha uma base que eu e você precisamos ter: confiança na soberania de Deus. Confiança na soberania de Deus, não é confiança nas circunstâncias. Pode vir um tempo de luto, pode, mas no tempo de luto, eu confio que Deus está me sustentando. Pode vir um tempo de dificuldade, pode, mas nesse tempo de dificuldade, Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da história da minha vida. A circunstância do momento não define quem eu sou. Em igreja, a gente percebe isso muito claro. Quando está tudo bem, a pessoa está servindo, está no ministério. Mas quando começa a ficar difícil, uma das primeiras coisas que ela abandona é o ministério. Eu já vi vários irmãos falando assim: pastor, vou dar um tempo. Não deixe que as circunstâncias definem quem você é. Paulo viveu muitas situações. Deixa marcado aí, vai lá em 2 Coríntios 11. Eu quero que você leia esse texto. Deixa eu ler com você um pouquinho do que Paulo passou. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Abre comigo. Olha a lista do que Paulo passou. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23. Ele diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei voragem no mar. Ele continua dizendo: em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Há a que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Olha a lista que Paulo está dizendo. Olha, ele está dizendo assim: se outros estão falando que são ministros, muito mais eu. Quer dizer assim, eu trabalhei mais, eu sofri mais, eu apanhei mais, eu tive momentos difíceis mais do que qualquer outro. Então, se você chegou aqui, você foi ensinado, a crente não pode viver tempo difícil, que tem alguma coisa errada. Não, irmãos. Sabe o que é errado? É quando está dando tudo certo na sua vida. Como assim, pastor? Porque está dando tudo certo, é porque você não está incomodando o cão. Você está muito juntinho dele. Você está trabalhando, cooperando com ele.
Alguns irmãos vieram ajudar aqui, nesses 4 meses. Eu lembro que um me procurou, falou assim: pastor, não volta amanhã não. Eu falei: irmão, mas nós precisamos de você. Volto não. Foi começar a ajudar aqui na igreja, e começou a vir problemas. Falei: é claro que vai vir, você está edificando uma casa, uma igreja, que vai tocar vidas, que vai resgatar vidas, que vai tirar vidas da mão de Satanás. Você acha que ele está contente com você? Então entenda, você pode estar vivendo circunstâncias difíceis, mas isso não define quem você é. O segredo de Paulo é: eu posso estar vivendo um momento difícil, mas essa circunstância não define quem eu sou. Essa circunstância, irmãos, por isso que ele diz: eu aprendi. E sabe como que a gente aprende isso? Na caminhada cristã. Ah, pastor, o senhor está pregando, eu vou sair daqui, vou colocar em prática, eu já saí daqui aprendendo. Não. É uma caminhada de você aprender a ter confiança em Deus, independente da circunstância, a sua volta. A sua volta. Você pode estar vivendo um momento difícil, mas você não para de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Vamos aqui para o próximo ponto, e eu quero gastar um tempinho nele com você. Olha o verso 13 de Filipenses 4. Vai lá comigo. Filipenses 4, verso 13. Esse versículo, como nós gostamos dele. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo está falando do momento difícil que ele está vivendo, que era um momento de pobreza. Eu não sei, mas você tem dificuldade de enxergar um apóstolo Paulo vivendo em pobreza, sendo quem ele era? Imagina Paulo hoje, quantos cursos ele poderia dar na internet, ficar milionário. Por isso que é bom você ler a Bíblia, porque você vai perceber que homens e mulheres, que hoje são heróis da fé para mim e para você, passaram por momentos como eu e você. E aqui Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe qual que é o segredo do apóstolo Paulo? Ele não permitiu que as limitações o prendessem. Ele fala: tudo posso naquele que me fortalece, mesmo vivendo um momento de pobreza, aguardando o socorro desses irmãos. E a primeira verdade que eu vejo aqui no verso 13 é: tudo. Paulo está dizendo assim: tudo posso. Pastor, eu posso tudo? Pode. Mas tudo o quê? Nós temos um resumo aqui da igreja. Nós somos uma igreja muito simples. Aqui em Lagoinha, Uberlândia, você só não pode pecar. Então fala para o seu irmão: você pode tudo. Paulo está dizendo assim: não tem no meu vocabulário a palavra eu não posso. Não tem isso no vocabulário do apóstolo Paulo. E aí eu te pergunto: quantos de nós temos essa mentalidade? Eu não posso. Não é para mim. Não, eu não consigo. Paulo está dizendo assim: tudo posso. Se você falasse algo que tem respeito ao que Deus tinha para Paulo, ele vai dizer sim, eu posso. Porque Paulo não está olhando para ele, Paulo está olhando para o Senhor. Ele diz assim: tudo posso. Ele está dizendo: eu posso todas as coisas. Ele não está dizendo assim: eu posso fazer algumas, eu posso fazer partes, eu posso fazer a maioria. Paulo diz: eu posso todas as coisas. E essa verdade aplica a mim, aplica a você. Nós podemos fazer todas as coisas. Quais? Que o Senhor nos manda fazer. Eu queria que você entendesse isso aqui. Quando Deus falar para você fazer algo, é porque você pode. Quando Deus falar para você fazer, é porque você pode. Hoje de manhã um amigo me ligou, e ele estava em outro país. E ele falou assim: eu visitei aqui a inauguração de uma igreja. Ele falando assim, assistindo, eu vi que a nossa igreja ficou ainda mais bonita. E ele disse assim: mas aqui eles demoraram 1 ano e 3 meses para fazer a reforma. Nós fizemos com 4 meses. E aí ele me perguntou assim: qual que é o segredo?
Porque eu sei que quando nós começamos não tinha recurso. E aí ele me perguntou assim: em algum momento você achou que não poderia? Eu disse: jamais. Eu falei com ele: porque eu tenho a convicção que eu posso todas as coisas. Se Deus mandou fazer, meu irmão, eu posso fazer. Se Deus mandou você fazer, você pode fazer. Eu posso todas as coisas que o Senhor mandar você fazer. Deus mandou você fazer, então você pode. Eu posso todas as coisas que o Senhor me chama para fazer. Aí você vai ver ao longo da Bíblia, o ser humano é tudo igual. Deus chega para Moisés e chama ele para fazer. Qual foi a fala de Moisés? Eu não posso. Deus chama Gideão, Gideão falou: eu não posso. Moisés fez, Gideão fez. Você vai fazer, vai. Por quê? Porque se Deus chamou você para fazer, é porque você pode fazer. Eu posso fazer o quê? Todas as coisas que Deus me chamou para fazer. Paulo está dizendo: eu posso todas as coisas. O quê? Todas as coisas que o Senhor deseja que façamos. Irmão, nós podemos ganhar essa cidade para Jesus. Você crê nisso? Deus nos chamou para isso, então nós podemos. Paulo está dizendo: eu posso todas as coisas. Agora, não coloque todas as coisas da sua cabeça. Que tem algumas coisas que Deus não te chamou, não é para você, mas você quer fazer. Eu cheguei ontem lá em casa, e o Samuel estava na sala com a Eliane, e ele estava cantando. Eu falei com ele: Samuel, Deus te chamou para pregar. Eu falei: porque você canta igual o seu pai. Nada. E aí ele disse assim: pai, mas você não acredita que Deus pode fazer o senhor cantar? Pode não. Porque Ele não me chamou para isso. Ele não me chamou para isso. Tem muita gente tentando fazer algo que Deus não te chamou. No dia que você descobrir o que Deus te chamou, você vai perceber que naquilo que Deus te chamou, você pode. Deus te chamou, você vai fluir, vai dar certo, Deus vai estar com você, a unção dEle vai te acompanhar. Se Deus te chamou, você pode. Mas não tente fazer algo que Deus não te chamou. Paulo está dizendo assim: eu aprendi o segredo. Quando você aprende isso, você começa a fluir, você começa a caminhar, é um aprendizado. Eu estava lendo essa mensagem antes de vir, eu estava sentado no sofá lá de casa, e a Liz, tem um mês que ela aprendeu a andar, e ela começou a andar, começou a dar a volta na mesa, e quando ela completava a volta na mesa, ela dava uma gargalhada, aí voltava e contornava a mesa de novo, e dava outra gargalhada. Eu fiquei observando ela, dando volta na mesa. Eu fiquei pensando assim: gente, mas que coisa mais sem sentido, ficar dando volta na mesa, sem sentido para mim, mas para ela que começou agora, que aprendeu a andar agora, eu fiquei pensando assim, para ela talvez seja uma vitória, seja uma alegria, porque ela conseguiu completar o percurso de dar a volta na mesa. Ela aprendeu. Quem aprende pratica, quem aprende faz, quem aprende se alegra em fazer isso. Quando você aprende esse segredo, você vai fluir, você vai caminhar. Parece ser algo difícil para quem está olhando, mas para você que está fazendo é tão natural, é tão natural. Ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí eu te pergunto, você está tentando fazer em qual força? Porque quando eu li essa lista de 2 Coríntios 11, do que Paulo viveu, do que Paulo passou, tem um esforço humano? Tem. Mas o que sustentava Paulo no tempo de dificuldade, no tempo de pobreza, no tempo de fartura, no tempo de frio, no tempo de calor, no inverno, no verão? O que sustentava Paulo? Aquilo que ele já havia declarado: a força do Senhor. Aí eu te pergunto: quem está te fortalecendo? Quem está te fortalecendo? A pregação de domingo aqui na conferência, no Confrajovem, vai ser sobre isso. Resistência ao fogo.
Já vou dar uma palhinha para você, se você não fez a inscrição, você fazer. Nós somos uma geração que está pedindo a Deus tantas coisas. Deus, manda fogo. Deus, eu quero a sua glória. Só que nós deveríamos orar muito mais para criar resistência ao fogo de Deus do que pelo fogo de Deus. Porque o texto que eu quero caminhar com você vai ser o de Moisés, no chamado dele. Quando ele está naquele monte, ele vê uma sarça pegando fogo. E naquele terreno, uma sarça no deserto pegar fogo é algo comum. O que não é comum é uma sarça pegar fogo e não se consumir. É uma sarça ter resistência ao fogo. Porque quantas vezes, lá no início da minha caminhada, eu orava e falava, Deus, eu quero poder, eu quero unção. Mas eu não tinha resistência para receber isso de Deus. Eu posso todas as coisas. Deus quer te fortalecer. Mas esse fortalecer, irmãos, não é num passe de mágica, é numa caminhada, é num andar, é dia após dia, é de glória em glória, é de fé em fé, até que você tenha realmente força para suportar aquilo que Deus vai liberar sobre a sua vida. Eu acredito que Deus tem grandes coisas para essa casa, para essa igreja, mas sabe o que Deus está fazendo? Deus está nos criando resistência, Deus está nos dando força para podermos desfrutar de tudo aquilo que Ele vai liberar sobre nós. Vai comigo de novo em Filipenses 4. Deixa eu ler na NVI aqui. Acompanhe comigo a leitura para a gente ir para o final. Verso 12. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Sabe quando você percebe que você está amadurecendo no Evangelho? É quando o seu coração é o mesmo, na necessidade e na fartura. Aí você percebe, eu estou amadurecendo. Já não sou mais uma criança. A minha alegria é a mesma. A minha paixão é a mesma. A minha motivação é a mesma. Se tiver necessidade, eu não paro de fazer o que Deus me chamou. Mas se eu tiver, meu irmão, na fartura, eu também não paro. Eu continuo. Aí você percebe que a maturidade, que é uma resistência que você criou. E sabe como que nós criamos essa resistência? Não é na fartura, é na necessidade. Não é no tempo de paz, é no tempo de guerra. Não é no tempo de alegria, é no tempo de tristeza que você é forjado, que você cria resistência para viver o liberar de Deus sobre a sua vida. E aí ele diz assim, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O que você precisa ter na sua vida? Contentamento. Está dando certo? Eu estou contente. Está dando errado? Eu estou contente. O inimigo está levantando? Eu estou contente. Está em tempo de paz? Eu estou contente. Mas se vier a enfermidade? Eu estou contente. Contentamento. Agora, pastor, mas me explica isso melhor. Será que o contentamento de Paulo estava na situação que ele está vivendo? Vamos espiritualizar não, irmãos? Quem gosta aqui de passar necessidade? Graças a Deus, ninguém. Quem gosta aqui de passar tribulação? Quem gosta aqui de viver enfrentando enfermidade? Então muda agora. Quem aqui gosta de abundância? Sabe qual que é o segredo de Paulo? O contentamento dele estava em Cristo, na pessoa de Cristo, em Deus. Porque quando você tem Ele, você não está preocupado com o que está à sua volta. Você sabe que Ele vai cuidar de você. Você sabe que a necessidade, ela pode até chegar, mas ela não dura para sempre. O choro vai vir, pode chegar, mas o amanhecer é inevitável, e quando amanhecer, meu irmão, a alegria do Senhor vai chegar. Pode vir a enfermidade? Pode, tem momentos difíceis, tem,
mas nós sabemos quem nos cura, nós sabemos quem que nos coloca de pé. Pode vir um tempo de inverno, de frio, pode, mas nós sabemos qual é o braço que nos aquece. Eu aprendi o segredo de viver contente. O contentamento de Paulo estava em Cristo. É por isso que ele dá aquela lista. Eu já tive momentos difíceis no deserto, dentro da cidade, no mar, em terra. Eu já fui perseguido por estrangeiros, pelos meus irmãos. Mas ninguém conseguiu tirar o contentamento de Paulo. Porque o contentamento dele era uma pessoa. Deixa eu te dar um exemplo para a gente terminar. E os solteiros vão entender isso. Você que é casado um dia, talvez você pensou assim. Os solteiros estão aí, a oração deles, talvez a fala deles eu vou ser tão feliz no dia que eu casar, no dia que eu encontrar um homem ou mulher. O dia que o Bolsonaro veio aqui em Uberlândia, estava lá esperando ele, a gente estava no hangar, aí chegou, lembrei o nome dele, o Nicolas, aí ele chegou, e aí ele foi me cumprimentar, e a gente estava do lado de um avião, daqueles aviões teco-teco. Falou, pastor, você já andou num desse? Eu falei, já. Eu falei, eu também, mas nunca mais. Porque a sensação é que você vai morrer, vai cair. Eu falei, mas não tem problema. O morrer para nós é lucro. Ele disse, para o senhor que já casou, né? Para mim que estou solteiro, né? Não. Eu falei com ele, o casamento, o lucro não está no casamento. Cuidado para você não colocar condições para o seu contentamento. No dia que eu tiver essa casa, eu vou estar contente. Aí você tem a casa, mas você não fica contente. No dia que eu encontrar o esposo, você encontra um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não está contente. Porque o contentamento não está em pessoas, não está em coisas, não está naquilo que você adquire. O contentamento está em uma pessoa. E se você tem Ele, você tem tudo. Você pode estar no deserto, mas se você está com Ele, você está bem. Você pode estar no pior momento da sua vida, mas se você tem Ele, você tem a força, a segurança, você sabe que aquilo vai passar, porque você tem Ele. O segredo de Paulo é esse, o contentamento dele estava na pessoa de Cristo. No tempo de escassez ele sabia, a qualquer hora, o meu Redentor que está vivo vai se manifestar, vai me tirar dessa situação. Quando ele estava no tempo de abundância, ele não se perdia no tempo da abundância. Guarde isso aqui que eu vou dizer para você. A maioria dos crentes estão se perdendo no melhor momento da sua vida, nas suas maiores vitórias. Talvez o seu grande inimigo é a sua próxima vitória, que vai te afastar de Deus. Talvez o seu grande inimigo é a prosperidade que está chegando sobre a sua vida, que vai fazer você acreditar que você não depende de Deus, não precisa mais de Deus. Cuidado, porque o nosso contentamento tem que estar em uma pessoa. Em uma pessoa. Setembro agora eu vou tirar férias, graças a Deus. E aí eu estava conversando com a Eliane sobre as férias. Ela falou assim, como é que está o seu coração? A gente vai tirar umas férias tão boas. Eu falei, o mesmo coração quando a gente ia no monte junto. Você lembra quando a gente ia no monte? E a nossa alegria, essa gente teria condição de comprar o caldo quando descesse do monte. Hoje deveria ser uns R$2 o caldo. Meu coração continua o mesmo. Porque as circunstâncias podem mudar, mas o nosso contentamento não é mudado pela circunstância. Nosso contentamento já está em uma pessoa. Será que você entende isso? Você precisa aprender a viver contente. Porque nós vamos estar aqui, e eu estou orando, estou declarando. Amanhã você vai prosperar como você nunca prosperou. Então lá, pastor, meu coração vai estar mais contente do que hoje. Não, então você não pode prosperar. Você já precisa estar contente hoje. No dia que Deus fizer, eu continuo contente. E se Ele não fizer, eu continuo contente. E se Ele fizer, o contentamento é o mesmo. Porque não é a mudança das circunstâncias que muda meu coração.
Você pode se colocar de pé aí no seu lugar? Você pode cantar isso? Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus, sendo fiel. Ele é Deus. Se curar eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. O salmista no Salmo 43, ouça isso. No verso 4 ele diz assim: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então no verso 4 ele diz assim: eu irei ao altar de Deus. E aí ele dá ênfase, de Deus, que é a minha grande alegria. Então no verso 4 ele diz assim: a minha alegria é Deus. A sua alegria é Deus? Então no verso 4 ele diz: a minha alegria é quem? É Deus. Mas aí no verso 5 ele diz assim, ele faz uma pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Mas como? Se Deus é minha alegria, por que a minha alma está abatida? Sabe por que a sua alma pode estar abatida, mesmo Deus sendo a sua alegria? Porque você é humano. E a nossa alma grita. A nossa alma quer assumir o controle. A nossa alma, ela quer ficar abatida e te conduzir por esse caminho. Mas aí ele começa uma conversa com ele mesmo. Você já conversou com você mesmo? Se você me vê às vezes na igreja falando sozinho, eu não sou doido. Estou conversando comigo mesmo. É ele conversando assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele termina dizendo assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ah, quem tem Ele como a fonte da sua alegria, a alma pode até estar abatida por um momento, mas Ele vai esperar a manifestação desse Deus. Esse é o segredo do apóstolo Paulo. Este é o segredo do apóstolo Paulo. Este é o segredo dele. No tempo da escassez, ele estava esperando em Deus. Você pode fechar os seus olhos? Ele é Deus, segurado eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Pai, nós queremos aprender esse segredo. O segredo que Paulo aprendeu. Nós queremos trilhar, andar por esse caminho onde nós vamos aprender esse segredo. Se vier o tempo da necessidade, nós vamos estar contentes, porque sabemos em quem nós temos crido. Se vier o tempo difícil, estaremos contentes, porque sabemos em quem temos crido. Nós queremos aprender esse segredo. Não importa a situação, não importa o momento, nós vamos dizer como o apóstolo Paulo: ah, nós aprendemos o segredo e nós estamos contentes. Se o Senhor fizer, se o Senhor não fizer, nosso coração continua sendo o mesmo. E se a nossa alma ficar abatida, se a nossa alma ficar perturbada, nós diremos a ela como salmista: espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.
Você pode colocar uma de suas mãos sobre o teu coração. Pai, começa a tirar toda essa agitação que está nesse coração. Tire essa agitação. Nós confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Essa é a nossa certeza. Nós podemos todas as coisas. Então tire a agitação de corações aqui nessa noite. Corações que estão agitados. A preocupação que está tirando o sono. A preocupação que está gerando um incômodo, gerando um peso. E o inimigo tem usado dessa agitação na alma para gerar uma opressão. Mas eu declaro em nome de Jesus que toda a opressão das trevas agora está sendo dissipada no poder que há no nome de Jesus. A nossa fonte de alegria é o Senhor. A nossa fonte de contentamento é o Senhor. Nós confiamos na sua soberania. Nós confiamos naquele que nos chamou, naquele que nos conduz, naquele que tem as nossas vidas em suas mãos, daquele que sabe até mesmo a quantidade de fios de cabelo que temos na nossa cabeça, daquele que tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. Nós confiamos nele. Nós confiamos em Ti, Senhor. Você pode orar comigo, toda a igreja, você que está em casa também acompanhando, todos orem comigo dizendo: Senhor Deus, nessa noite eu escolho confiar em Ti. Jesus, eu te convido, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu abro meu coração para Ti e Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. E eu que um dia andei nos Teus caminhos, mas me afastei, arrependido volto para andar contigo e aprender o segredo do apóstolo Paulo, a viver contente em todas as situações. Eu vou aprender esse segredo e eu vou viver assim, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados. Talvez hoje foi a primeira vez que você entrou nessa casa, a convite de alguém, e pela primeira vez você orou, entregando o seu coração a Jesus, entregando a sua vida a Ele. Quem sabe um dia você andou com Ele, mas você se afastou, mas hoje você está voltando para a presença de Deus, voltando para os caminhos de Deus. Eu quero orar pela sua vida, mas essa oração, a próxima oração, apenas eu vou fazer, e eu quero orar por você, apenas você que entrega a sua vida para Jesus, ou que volta para os caminhos dEle. Mas para que eu ore pela sua vida, eu queria um sinal da sua parte, aí onde você está. Apenas você que fez essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, ou você que está voltando para a presença de Deus, eu queria que você levantasse uma de suas mãos bem alto para que eu possa ver e abençoar a sua vida. Isso, levante, levante. Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Lá atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Bendito seja o nome do Senhor. Lá atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu quero fazer essa oração por você. Eu queria te fazer um convite, sem nenhum constrangimento, porque nós estamos diante de Deus. Você que levantou uma de suas mãos, eu queria que você viesse aqui diante do altar, e eu quero fazer essa oração por você. Todos que levantaram a sua mão, vem aqui, e eu vou orar por você. Isso, venha, venha. Talvez você não tenha levantado a sua mão, mas você quer entregar a sua vida para Jesus, quer voltar para os caminhos dele. Isso, venha, venha, venha.
Isso, mais pessoas estão vindo. Vem, filho amado. Isso, mais pessoas estão vindo. Como Toda a igreja estenda as mãos aqui à frente. Vamos orar. Você que está aqui à frente, fecha os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos, que abrem, ó Deus, a porta do seu coração para receber a Ti, Jesus. Hoje o Senhor entra para fazer morada. Senhor, oramos, quebrando de sobre a vida dos meus irmãos todo o poder das trevas e ligando cada um deles ao Senhor, que a partir desse dia, nessa nova caminhada, eles possam aprender o segredo que o apóstolo Paulo aprendeu, de viver contente em todas as situações. Pai, eu os abençoo, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ligamos cada um deles a Ti e recebemos cada um deles como parte da família de Deus que se reúne nessa casa. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Vocês estão aqui à frente, olhem para mim. O que de mais precioso que poderia acontecer na vida de vocês acontece agora. Eu queria contar até 3. E quando eu disser 3, eu queria que todos vocês virassem para trás para conhecer um pedacinho da família de Deus, que agora cada um de vocês também fazem parte. Somos uma família porque temos o mesmo Deus, o mesmo Pai. E é assim que Paulo chama a igreja de família de Deus. Eu vou contar até 3, e quando dizer 3, vire para trás e conheça um pedacinho da sua família. E toda a igreja vai contar comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluias. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Aleluias. Um novo tempo. Aleluias. Eu vou contar uma nova história. Eu já posso imaginar. Você pode aplaudir o Senhor por cada uma dessas vidas. E você que está em casa, se você está tomando essa decisão de entregar sua vida para Jesus, vai aparecer um telefone aí na sua tela. E nós temos pastores de plantão. Mande-nos uma mensagem no WhatsApp. Vamos orar por você. Vamos abençoar a sua vida. Não importa a cidade, o estado, o país que você nos acompanha. Você pode ser igreja, família conosco, no nome de Jesus. Você pode levantar uma de suas mãos aos céus. Não esqueça, sexta-feira começa o nosso Confra Jovem. E vão ser 3 dias maravilhosos nessa casa. Que você tenha um restante de semana abençoado. Que Deus continue guardando a sua vida, te livrando de todo mal. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abra as janelas dos céus. E que nessa semana você veja a bondade de Deus te alcançando em todas as áreas. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida hoje e sempre. Vá em paz, Deus te abençoe. Vá viver a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus.